Bom dia, Bom nós dia. aqui de novo, né? Hoje só eu e a Kiki, mas sempre dá o que falar. E as pessoas reclamam às vezes que a gente não conclui. As pessoas querem saber como é que a coisa acaba. Hoje a gente vai tentar terminar antes de iniciar outro tema. Apesar que o tema vai ser delicioso, vai ser difícil sair dele. Hoje a gente vai falar de fofoca. Quem não gosta de uma fofoca? E o que será que é fofoca, né? A gente fica pensando. E aí eu quero que você me diga, Kiki. É que eu sei? Não, será, O que é fofoca? Não, o que é fofoca? Fofoca é falar a verdade, falar do outro, falar alguma coisa que não seja você ou seu. Ou tudo é fofoca? Não sei, eu te devolvo a pergunta, porque eu não sei. Eu sei que falar mal do outro não é um negócio legal, né? Já falar do outro já não é uma coisa muito boa, né? Então, mas não necessariamente falar mal, né? Comentar da vida do outro já é fofoca, Já não é? A minha mãe, é engraçado, porque eu morei muito tempo longe, né? E aí a minha mãe, eu sei que você não gosta de fofoca, mas eu preciso te contar uma coisa. Sempre, a vida toda ela me ligava. Eu sei que você não gosta de fofoca, mas eu preciso te contar uma coisa. Aí eu falei assim, mãe, não é que eu não gosto de fofoca. É que assim, na minha vida acontece tanta coisa. A minha vida tem tanta emoção, que não dá tempo de pensar na vida do outro, né? Então, assim, é sempre... E aí, realmente, eu acho assim... Quando a coisa vira maledicência, aí realmente não me interessa. Mas tem algumas coisas que a gente gosta de falar, que a gente gosta de saber, né? Bom ou mal, não sei, né? Eu acho que a fofoca... Não sei, o que você acha? Não sei, eu penso que vira fofoca quando você começa a falar da vida do outro de uma forma, com um tom mais pejorativo, com um tom de crítica, né? De querer realmente falar mal, né? Com maldade mesmo. Muitas vezes ela até é velada, mas ela tá ali, né? Latente. Agora, porque falar da vida do outro faz parte. Ainda mais o mundo que a gente vive hoje, né? Você não vai falar de quem? Que é tudo visual, né? Antigamente a gente tinha, eu lembro, né, não que eu lesse, mas a minha mãe lia aquelas revistas Quem. Imagina, claro que eu lia, eu não tenho idade pra isso, mas eu lia. Quem, aquela outra Caras, eu nem sei se existe ainda. E era uma delícia ver o glamour, a vida, né, dos artistas, né? Isso é fofoca? Acho que hoje em dia, rede social, todo mundo posta a própria vida para os outros verem, né? Então, acho que falar da vida do outro, comentar, talvez não seja a fofoca. A fofoca vira fofoca, ou até é fofoca, mas não é aquela fofoca maldosa. Será que a gente consegue classificar a fofoca em fofoca boa e fofoca má? É que nem inveja. Será que é inveja boa, inveja ruim? Não sei, né? Então, não dá pra gente entender muito. Mas eu acho que falou do outro com um tom mais... agressiva. Maldadinha, né? Maldadinha. A gente sabe quando tem maldade, né? Porque do resto, quem que não gosta de comentar? Olha, tem gente. Olha eu já interrompendo, né? Não, mas você tem que falar mesmo. Mas tem gente que é fofoqueira, não é? Não tem? Tem gente que vive disso, né? Tem gente que gosta. Ai, você não sabe. Ai, preciso te contar. Não sei o quê. Tem gente e tem gente que não consegue guardar. Por exemplo, eu não. Exatamente por isso, como na minha vida acontece muita coisa, e eu gostaria que acontecesse menos, inclusive. Não, tá tudo certo. Tem coisa que eu gostaria que acontecesse menos, né? Eu não dá tempo. Então, se você me conta uma coisa, eu vou esquecer. Eu esqueço. Eu também esqueço. Né? Aí eu não lembro de contar pro outro. Mas tem gente que não, que na hora que já sai contando tudo, eu acho ruim. Não tem aquele negócio quando a corrente, já viu isso? Quando a corrente engurvinha. Sim. Assim, pensa numa no pessoa fofoqueiro. Que aí sai o nome. Meu, na hora. Sempre funcionou comigo. Na hora. Sempre funcionou. Eu penso na futriqueira. Agora, tem aquela pessoa que a vida dela é futrico mesmo, né? Então ela passa os dias futricando. Falando. E aí futrica até do que não é bom. Então. Né? Fica comentando da doença da pessoa. Né? Porque uma coisa é você falar, fulano tá doente, pedir até às vezes uma corrente de oração, né? Isso é super válido, né? Lógico. Agora, outra coisa é você ficar falando, você viu? Então, eu acho que é a entonação que dá, o jeito que fala, né? Porque falar da vida dos outros, gente, não vamos ser hipócrita. Todo mundo fala, né? Eu falo da dos outros falam da minha. Agora, o jeito que fala é que eu acho que pega. Mas é gostoso, não é? Por que você não fala da vida dos outros, vai falar de quem, né? Pois é. E só falar de si também é um saco, né? Também é um saco. Mas a fofoca é uma coisa que eu até gosto, dependendo do lugar que eu tô e com quem eu tô, eu até gosto, porque fica engraçado, dá assunto. Dá assunto, né? dá assunto. E aí, eu fico pensando, às vezes quando a gente tá com amigos, né, e aquele ditado que sempre falam, cuidado que se falam de você
Se falam do outro quando estão com você, vão falar de você quando você não tá com os outros, né? Você acredita nisso? Você acha que isso realmente acontece? Sim, acho que sim. Né? Então, isso é uma coisa que tem pesado um pouco para mim ultimamente. Hoje, inclusive, é aniversário de uma grande amiga minha do Rio, a Débora. E ela é uma das pessoas que eu conheço que nunca faz fofoca. Nunca. Mas eu percebo que é um autocontrole e ela faz de propósito, né? E ela nem é, a gente fala muito espiritualidade, e ela nem é, assim, muito ligada a nenhuma religião, mas ela é um espírito evoluído, isso tá claro. E ela evita a qualquer custo, mas ela também não é desagradável quando tá numa roda, ela é amiga de uma roda de amigas e tal, e quando tá numa roda de amigas, ela começa o assunto fofoca, ela simplesmente fica quieta, né? Ou ela muda de assunto, ela não fica assim, vocês são fofoqueiras, também não gosto de falar isso. Ela também, não critica, mas também não alimenta. Ela é super elegante. E eu comecei a observar algumas coisas. E isso também, que a gente começa a se preocupar com a energia, com a espiritualidade, isso é uma questão que... Fofoca é um negócio pesado. Né? Pensando sobre esse lado, né? Se você puder evitar... Porque com a fofoca você acaba, sem dúvida, emitindo o seu juízo de valoração. E quando você emite o seu juízo de valoração, você está julgando. Então, é engraçado porque, eu não me lembro agora se foi São Francisco, se foi Santo Agostinho, não me lembro agora. Mas sempre se fala, prega o evangelho, nem que use palavras. E eu tenho, porque pregar o evangelho com palavras é mais fácil, né? E eu tenho tentado pregar o evangelho com atitude. Ah, sim, sem dúvida. Né? Embora exista essa máxima, pregue o evangelho, ainda que usando palavras, né? Ainda que você precise das palavras, mas tem um ainda que, né? Não é pregue com as palavras. Então, pregue com os exemplos, né? E aí, eu fico pensando assim, gente, eu tenho que mudar em algumas coisas, porque a gente falar é fácil falar, né? E às vezes é uma bobeira, né, Dani? Às vezes é um negócio assim, passa uma pessoa... Isso eu parei na minha vida, porque eu era muito. Aí passa uma pessoa com uma roupa inadequada, né? A gente faz isso, né? Mas assim, eu tô me controlando. E é totalmente inadequado. Aí eu penso, eu olho aquilo ali, né? Que na minha cabeça de antes já viria um comentário, né? Eu falei, e daí? Tá feliz? E daí? Se tá feliz é o que interessa. Tá feliz, eu tô feliz. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada. Né? Tá bom pra ela é o que interessa. Acabou. E daí que eu tenho bom gosto? E daí que é diferente? Até porque o seu bom gosto pra ela pode ser um péssimo gosto. Pode ser ridículo. Né? Mas eu acho que isso é engraçado, porque eu falo muito o que Jesus falou, mas... eu não ajo, né? E nem falo como Jesus falou. Eu repito, eu sou papagaio de pirata, né? Então, assim, a gente tem que... As palavras são fáceis, né? As atitudes é que são difíceis. Então, a gente tem que se segurar a língua, às vezes, realmente, para falar. É isso. Às vezes, eu falo, poxa, mas e daí? Isso aí não muda em nada a minha vida, entendeu? E tem gente, né, que fala assim, não, eu só tô sendo sincero, né? Então, isso é um horror. E tem gente que é ácida com a sinceridade. Isso é um horror. Né? As pessoas brincam, não, eu sou sincericida e acha que é legal. Não, é uma coisa que rotulam os arianos, né? Arianos, né, falam o que pensam. E, de fato, via de regra, é mesmo. Via de regra, é intempestivo. Eu sei porque eu sou mariana típica. Não pensa, né? Alguém chega pra você e fala, vamos derrubar aquela porta. Oba, vamos. O que tem atrás da porta? Dane-se, depois a gente vê, e a gente vê o que faz com aquilo. Então isso, o ariano realmente fala, às vezes, de sopetão, pá, né? Vem alguém e fala uma coisa que te magoa, você, pra não ficar, você, responde. Isso existe, isso é inerente, parece que, né? Mas eu tenho tentado melhorar. É treino, a gente consegue com treino. Porque às vezes a pessoa vem com aquela sinceridade dela, ácida, né? E fala, essa roupa tá horrorosa. Tá gorda. Você tá gorda, né? Esse cabelo tá ridículo. Esse cabelo tá ridículo. E a vontade que você tem é de perguntar, mas escuta, eu não pedi sua opinião. E às vezes você fala pra pessoa, eu não pedi sua opinião. Eu sei, mas eu tô falando. Eu dou mesmo assim. Eu dou mesmo assim. Porque eu sou sincera. Porque tem gente que acha que o fato de ser extremamente sincera é a qualidade da amizade. Isso é uma loucura. Porque você ofende a pessoa. Você denigre a pessoa. E sob a legitimidade da sinceridade. Isso é horroroso. Isso é horrível. Isso é uma grande falta de educação. Isso magoa, né? Magoa, porque você não sabe o momento daquela pessoa. Às vezes ela não está pronta para ouvir aquilo. Né? E mesmo você, voltando pro assunto fofoca, você dizer pro outro, puta, que ela tá gorda, tá feia, olha que ridículo, fez plástica. Sei lá, eu tô pensando qualquer assim, coisa, motivos rasteiros. O marido largou, levou chifre, qualquer coisa. Não, mas que fulano, olha só,
só que ridículo, tá, não sei o quê. Então, assim, e daí? O que você tem com isso? Né? O que muda a tua vida? Né? Por que você tem que falar isso? Né? E isso eu tenho pensado, claro, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não é... Imagina, né? a gente tá engatinhando, né? Mas, assim, o que eu penso é que coisas que eu não me preocupava antes, e agora eu me preocupo. Mas o que você ganha com isso, né? Eu ganho a minha paz. Eu ganho a minha paz. E eu percebo que quando eu consigo me controlar, quando eu dou de Débora... Viu, Debinha? Teu aniversário hoje. Estou falando de você, a Bessa. Deixa eu te apresentar para Dani, que você vai adorar, ela vai te adorar. Quando eu penso como Débora, eu fico numa paz que eu falo, consegui. Entendeu? Porque o que os outros falam e fazem é com eles, eu não tenho nada com isso. Mas e isso parece que até irrita essas pessoas, né? Nossa! Quando elas sentem essa tua reação, né? Que você realmente não tá nem aí. Que você realmente até às vezes se afasta, porque você não quer aquele tipo de... Você não quer se contaminar, né, por aquilo. Isso até às vezes irrita a pessoa. E ela duvida da tua capacidade de evolução nesse aspecto. Ela fala, né, que ridículo, parece. Quem você tá querendo enganar? E isso volta né? naquilo que a gente já conversou aqui em algum episódio, né, quando a gente falou da questão de você mudar, né. A pessoa acha que uma vez fofoqueira, sempre fofoqueira. E não, a pessoa pode mudar. Claro, principalmente quando ela vê essa questão. E quando você para pensar, né, e sem querer ser carola, mas isso tá lá no Evangelho, a gente só e fala eu vou disso. falar do Evangelho, é o seguinte, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então se você se ama, em primeiro lugar você, depois o próximo. Então você não faz para ele aquilo que você não gostaria que fizesse para você. É aquela velha máxima também de medir o outro pela tua régua, né? E aí vai tudo. Agora tem gente que não se ama. Tem gente que não consegue aplicar isso, que isso realmente não passa de palavra, né? Olha o que fala, olha que bacana. É que nem rezar no automático, né? A pessoa nem pensa, né, no que tá orando. Muitas vezes reza um terço, né? Mas tá pensando na comida, e acha que cumpriu o seu dever diário de oração. Então, mas isso aqui que eu tô falando, não é criticando. Eu acredito realmente que cada um tá no seu momento, né, de evolução, e você perceber isso é ponto pra você. Sim, né? sim. E, de novo, também você não precisa ser o desagradável, porque uma vez eu estava numa roda de amigos e uma pessoa, e a gente começou a falar de uma outra pessoa que era uma constatação, inclusive era uma ex-amiga ali, que era uma pessoa que criava muita confusão no grupo e tal, e tinha Ariana, inclusive. Sempre Ariana. E arrumava umas confusões, não sei o quê, e tinham feito uma viagem com ela e estavam contando. Nada demais também, um churrasco entre amigos, todo mundo bebendo. Mas ela estava presente? Não, ela não estava, obviamente. Tá. Porque senão tinha dado pau, né? Mas assim, ninguém estava falando nada demais, só estavam contando e tal. Aí tinha uma pessoa lá, um homem, e ele, eu odeio fofoca. Eu detesto esses assuntos, que não sei o quê. E foi extremamente grosseiro. Então, quer dizer, se você odeia fofoca, é só você não fazer fofoca. Né? É igual homofóbico. Dela. Igual a Débora. Se você não gosta de casamento gay, não case com uma pessoa do mesmo sexo. Só isso. Exatamente. Mas, assim, não gosta de fofoca, não faça. Perfeito, não isso critica aí. o outro, não estraga o momento. Né? Porque ali ficou todo mundo se sentindo. E não tinha nada demais. Era uma constatação. Realmente aconteceu uma coisa chata. E beleza. E não é nem ex-amiga, porque ela é amiga ainda. Mas deu uma afastada ali, enfim. Então, assim, também não adianta você querer doutrinar o outro. É muita falta de educação, você querer impor a sua vontade. Porque, vou te falar, o que doutrina mesmo é o exemplo, né? Não é? Então, a verdade é que a hora que a pessoa começa a olhar a tua atitude, como você percebe a atitude da Débora, né? E sem perceber. Então, um dia que a pessoa começa a olhar a tua atitude, ela fala, nossa, eu acho legal aquilo da Débora, eu acho legal aquilo da Kiki. Eu vou tentar me policiar para realmente ir por aí. Né, ficar quietinha a hora que estiver fazendo uma fofoca. Então, assim, não é falar. Né? Lógico. Porque falar até papagaio fala. Lógico. O negócio é realmente dar o exemplo, né? Não, e não se mete. O carioca tem uma expressão que eu adoro, que é baixaria, que fala assim, não fode, pô. Entendeu? Não fica querendo impor a sua vontade, a sua opinião, a sua, né? Use o seu exemplo. E o que acontece, assim, é que a fofoca, ela tem um limite muito tênue com a dita constatação, como você falou, né? Porque às vezes aconteceu isso, por exemplo, a pessoa foi no evento, causou, e aí tá todo mundo comentando aquilo, é um fato que ocorreu e que envolve aquela pessoa. Ok,
Acabou. It's ok. Agora, depois disso, você começa. Não, porque aí você começa a falar dela. Porque, ela. Aí vira ela, né? E O apenas assunto. ela, o assunto. E aí falando dela. Então, a menos que. Claro, que pode acontecer também. E você vai me dizer, mas houveram outros episódios em que ela causou. E aí acaba que vai falando dos outros episódios. Ok, são várias constatações. Mas, veja, o limite é muito tênue. É né? tênue, é tênue. Porque... Senão fica maldadezinha e é desnecessário e a gente é adulto, né? Fica. Senão fica aquela coisa chata. Mas nesse caso não era. Eu achei extremamente desagradável o comportamento dessa pessoa, porque ele falou, como se todo mundo fosse fofoqueiro, como, né? E não era o caso, era só uma pessoa contando e a outra dizendo, olha, eu com ela não viajo mais. Ok, é isso aí. Né, justificando e tá tudo certo. Então, eu me preocupo muito em não ser desagradável, em ter essa atitude. Não é sempre que eu consigo. Às vezes, eu também entro na brincadeira e tal, porque às vezes inevitável. Às vezes está com os amigos muito íntimos, que te conhecem e tal. Enfim, mas assim, eu tento não ser Primeiro, eu tento não ser o motivo. Eu tento não puxar esse assunto. Quando eu era mais nova, era assim. Porque eu também morava longe dos meus amigos. Eu ligava, eu tenho um bafão pra te contar. Eu tenho bafão pra te contar. Eu até babei aqui. Desculpa, hein? Eu tenho bafão pra te contar que você vai acreditar. Não sei o quê. Eu não faço mais isso, né? Agora, e até porque com o passar dos anos, os bafões vão diminuindo, vai ficando tudo ok. Engraçado tá tudo isso, certo, né? Enfim. Mas eu tento não começar. Se alguém começa, eu também, gente, puxa, mas é tão difícil para todo mundo, né? E todo mundo concorda, porque todo mundo já passou perrengue. É difícil para todo mundo mesmo, né? Não é nenhuma novidade. Puxa, é verdade, não sei o quê. Porque, assim, quando a gente é mais jovem, né? Não sei se você concorda. Tudo é novidade. Então, tudo que acontece, você se espanta. Nossa, você viu fulano? Você não sei o que lá. Não. Quando a gente já viveu bastante, a gente já passou da metade da nossa vida, muito embora com 27... A gente entende que todo mundo já passou por tudo. Então não tem Fala, realmente, legal. Já vira superação. Exatamente. Aí já traz pro pode tudo. Já é história, né? Já é história, entendeu? Já é história. Isso assusta mais. E aí as pessoas. E aí, quando você traz isso, a razão, né? Ontem mesmo a gente saiu no happy hour, te convidei. E aí a gente começou a falar, daí uma falou, puxa, mas é que também, que barra pra fulana, né, não sei o quê. Daí outra falou, é mesmo. Morreu o assunto, a fofoca, era fofoca, acabou, entendeu? Porque todo mundo pensou, refletiu, é verdade, outro assunto, veio mesmo uma caipirinha, entendeu? E é isso. É isso aí, porque quando a gente para olhar, e é engraçado que a fofoca, ela tá mais... Ela soa mais natural. Hoje não, de um tempo pra cá já. Antigamente eu lembro daquelas histórias de que a fofoqueira era a vizinha que ficava na janela, que não tinha nada pra fazer e via a hora que o fulano entrava, a hora que o fulano saía, quem tava com o fulano, que tá. Hoje não, né? De muito tempo pra cá, com essas revistas mesmo, né? Que mostravam a vida glamurosa. As pessoas começaram a achar isso natural e falar da vida do outro parece que veio uma coisa, não que isso não existisse antes, mas agora a coisa é mais imediata, né? Você consegue fazer a fofoca imediato. Você viu a pessoa ali, grava um WhatsApp para outra. Você não sabe quem acabou de passar aqui. Aí já começa a fofoca, né? Mas eu acho que não é de todo ruim. Não, né? Também acho Falando que da fofoca, não. Eu acho que é uma coisa que... Porque, embora tudo fique mais natural para nós, nada é tão, né, mais, assim, de se espantar, nada é tão assim, como você falou, a gente ainda se espanta com algumas coisas, né? Claro. Mas aí, em contrapartida... vem essa questão que você falou. A gente para pensar, mas vamos dar uma olhadinha, né? O que foi a vida dessa pessoa? O que tem sido, né? A trajetória dela, as experiências dela, né? Então, talvez, né? E aí cai num assunto que a gente falou no pod passado, né? Com a nossa querida Fernanda, que é aquela questão de tem que olhar um pouco para o outro, mas não com as nossas lentes. Porque quando a gente olha com as nossas lentes, a gente vai criticar com a nossa experiência de vida, né? Mas o outro tem a vida dele. Por isso que isso é muito complicado. Muito. Então a gente realmente, às vezes a gente se dá conta de estar fazendo uma fofoca, né? Eu vou intitular fofoca, mas não sei se seria o termo mais adequado. E depois a gente para pensar que aquela situação que a gente está narrando, que normalmente é algo que a gente não gosta ou critica, né? Nesse tipo de fofoca que eu estou falando,
talvez na cabeça e na vida daquela pessoa tenha uma causa. Claro, não, E sem dúvida. aí é isso que você falou. Opa, vamos pedir uma caipirinha, né? E vamos parar com isso. Agora também tem outra coisa. Sempre aquilo que incomoda no outro é alguma coisa, Oxe, é um você falou reflexo tudo. teu. Com certeza. Né? E também todo mundo, se não tem, deveria ter, né, essa consciência hoje. Então, quando começa, porque eu acho engraçado Apontar isso. muito o dedo, né? Aí a gente vê isso, essas amizades muito longevas e tal, que a gente já conhece a pessoa, né? Raio-X da pessoa, né? Escaneado, né? É. Aí você fala, gente, olha, eu nem reparei nisso, isso nem me incomodou, mas ela fez aquele comentário sobre aquela pessoa, aquilo machucou ela, porque para ela aquilo é importante, né? E para mim não. E aí outra coisa também que eu possa ter me incomodado, e a outra não tá nem aí. Exatamente. Porque você tá vivendo aquele momento, né? Então, porque é a tua história, É. são os teus valores, as tuas escolhas, né? E aí você não pode querer que o outro, né, decida a vida dele com base naquilo que você viveu. Então, esse negócio de opinião ia chegar aí. Muito difícil, é muito né? complicado. Quando me pedem opinião, eu fico enclausurada, eu me sinto assim, não pede opinião, porque eu falo pra pessoa, mas você quer opinião mesmo? Porque a opinião que eu vou dar, primeiro, eu não sei se vai servir pra você, porque eu, Daniela, nessa situação, com a minha história de vida, com os meus acontecimentos, com as minhas experiências, né, eu faria isso. Agora, você, eu não conheço a tua história, né? Como lá eu no fundo, vejo. O pior é ainda quando não pedem a opinião. E você dá e sem você pedir. dá mesmo assim, né? Isso é ótimo, né? Que é aquilo que a gente falou. Essa roupa tá horrível. Eu não perguntei. Alguma coisa. Hoje eu quero sair horrível. Não, e tem o seguinte, às vezes você tá se achando linda. Você se olhou no espelho, nossa, nunca tô tão bonita. Nossa, aí você desce o elevador, né? Sei lá, com a tua vizinha de porta, que é a tua amiga, e ela fala, nossa, mas onde você vai com essa roupa? Onde você pensa acabou, que você chega no carro arriada, né? Por mais que você seja, não, mas eu tenho autoestima. A gente quer ainda aprovação. assim, você começa a se olhar no espelho de novo e fala, gente, será que tá será mesmo? Que uma duvidazinha sempre vai bater, sempre, né? Lógico. A gente é humano, né? E não somos perfeitos, estamos longe disso. Então, mas a gente tem que aprender a olhar pro outro com carinho também, né? Outra coisa também, é a última história, porque também nosso tempo já está acabando. Já? Eu contando sobre uma decepção que eu tive recentemente com uma pessoa, uma relação assim de amizade e também profissional. Você até conhece. E aí eu contando isso para esse grupo. Aí uma amiga disse assim, mas quando eu conheci e você me apresentou e você falou quem era, o que fazia, meu marido já disse que não era legal, não prestava. Mas eu não te falei, porque você estava envolvida naquela situação e tal e tal. Então, assim, isso pra mim é amizade. Entendeu? Isso pra mim é amizade. Aí agora eu tô contando que realmente tinha problema, questões de caráter e tá. Ela falou assim, olha, tá vendo? Constatou. Mas eu não ia te falar isso naquele momento, porque você estava vivendo aquilo, né? Uma experiência profissional e tal com a pessoa. E quem sou eu? E há quem diga que se ela fosse tua amiga, ela deveria ter falado. Então, eu não acho. Eu também não acho. Eu acho que você tem que respeitar, muito, não. Né? O que acontece? A pessoa falou que se eu chegasse para ela e dissesse, mas o que você acha? Aí é diferente. Eu acho isso. Agora, você contar uma situação que você está vivendo. E ela emendar falando, Não, é uma grosseria. Até porque é um pré-julgamento. Sim. Né? Porque você não pode sair julgando os outros, e aí essa é a fofoca malvada, é do mal mesmo, sem saber, sem conhecer. Porque quem é você? Você sabe de tudo, de todos os fatos? Você é Deus? Né? Se Deus não julga, quem é você? Né? Então não faz isso, é feio, né? Até porque a escolha foi sua, né? E aí... E talvez você tivesse que passar por aquilo para aprender. E outra... Talvez não, né? A gente planta o que quiser, que são as nossas escolhas. Mas a gente vai colher o que a gente plantou. Exatamente. Pé de jaca não dá uva. Então, se o teu parceiro de trabalho, né? Ou se a mulher, eu nem sei qual é o sexo da pessoa, mas enfim... te traiu, né, ou se mostrou uma outra pessoa, a escolha foi sua de ter aquela parceria num primeiro momento, e a hora que você descobre isso, a escolha é sua se quiser, inclusive, continuar. Claro. E não tem nada errado. Claro, não, mas ela continuou. Foi a escolha dela. Ela, a despeito de, né, ter conhecimento do que aconteceu, de quem é realmente a pessoa, ela escolheu dar uma nova chance, continuar. É que nem traição, Kiki. Claro. Né, eu tenho uma amiga que foi traída há muitos anos pelo marido, e ela me perguntou,
em situação similar à minha, né, com uma aluna também e tal, e ela me perguntou o que eu achava, né, que ela tinha descoberto. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sou a pessoa mais indicada, porque no meu caso, foi assim que aconteceu, e ela sabe. Eu falei, agora, no seu é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, você descobriu, ok, é uma informação que você foi buscar. Você tem que pensar o que você vai fazer com essa informação. Né? Porque quem procura acha. Então, o que você vai fazer com essa informação? E o que você decidir, ninguém tem nada a ver com isso. Porque você sabe o quanto você ama seu marido. E o quanto você acha que vale a pena investir nessa relação. Se você achar que a sua relação já está carcomida, já está, né, de bengala, aí você fala, gente, acho que é a hora de realmente acabar com isso. Mas se você acha que não, né? É uma diversidade, foi uma pedra no caminho. Não tem nada errado em você perdoar uma traição. Nada, absolutamente nada errado. Só você sabe. Só você sabe. E as pessoas não têm que te... Porque as pessoas julgam quando você perdoa e quando você não perdoa. Então, quer dizer, esquece as pessoas. Esquece as pessoas. Né? E assim, no meu caso, o meu casamento já estava ruim há algum tempo. Eu já vinha na terapia, tratando para como terminar com uma coisa que não estava me fazendo bem. Então, ok, eu tive uma desculpa. Como dizia minha terapeuta na época, eu ganhei um presente. Foi. Né? Porque a traição foi a desculpa que eu precisava para... Mas meu casamento já não vinha lá grande coisa. Agora, no casamento dela, não. O casamento dela são só os dois, eles não têm filhos, eles se escolheram. Então, é uma coisa que o casamento parece que faz ela feliz. Então, ela vai deixar uma traição... E o julgamento dos outros, a fofoca, a maledicência. Pelo amor de Deus. Ai, porque os alunos, eu falava, dane-se os alunos. Pelo amor de Deus. Né? Então tem tudo isso também. Lógico, né? lógico. A gente opinar na vida do outro é difícil. Cada um sabe de si. Porque não tem nada de errado em Sempre. perdoar, não tem nada de errado em ter escolhas erradas, em insistir nas escolhas que aos meus olhos são erradas, mas para você estão certas. Cada né? escolha uma consequência. É isso aí. Inclusive o de fofocar. É isso aí. Né, que a gente amiga? sabe que no fim não é o ideal, mas a gente não consegue ficar Não, sem, a gente né? não consegue. Uma fofoquinha uma sempre é um fofoquinha temperinho, bom, né? É um temperinho. A gente tenta se controlar com a língua, né? É isso. É isso aí. E acabou nosso tempo. Acabou, né? Acabou. É isso aí. Então, que a gente fica aqui para mais uma, que as pessoas perguntam, né? Mas quem entrevista quem? Gente, ninguém entrevista ninguém aqui Não. quando estamos nós duas. A gente tenta entrevistar quando tem um terceiro. Mas quando estamos nós duas, é isso aí. É o nosso bate-papo, uma interrompe a outra, uma brinca com a outra, uma começa, a outra termina. E assim a gente segue, Uma fala né? em cima da outra, mas eu acho que hoje a gente conseguiu Hoje a gente concluir. tava boazinha, bem educadinha. É isso aí, a gente tá evoluindo até aqui. Um beijo, gente. Obrigada. Super obrigada. Até a próxima. Até a próxima.